Meu irmão, a paz do Senhor. Paz do Senhor, minha irmã, meu jovem, minha jovem. Estamos aqui mais uma vez em nome de Jesus para fazer uma nova gravação e levar até onde está você, para você se firmar melhor na palavra do Senhor e se preparar para o arrebatamento da igreja e saber o que deve fazer para Deus abençoar a nossa pátria brasileira. O teor de nossa mensagem de hoje, o tema é as orações das igrejas e a vitória do Brasil. As orações das igrejas e a vitória do Brasil. Por que eu digo das igrejas? Isto é me referindo aos diversos ministérios evangélicos que tem no Brasil. Há diversidades de ministérios evangélicos. Porque Deus mesmo só tem uma igreja, que é o corpo de seu Filho Jesus Cristo. Essa igreja é composta de todas as igrejas evangélicas, ou seja, denominações evangélicas fiéis da terra. Aí formam a igreja do Senhor, o corpo de Jesus. Então, quando eu digo as orações das igrejas e a vitória do Brasil, estou me referindo-se a todas as denominações evangélicas fiéis, sinceras do Brasil. Graças a Deus. Deus tem muitas igrejas sinceras e fiéis e corretas. Mas tem muitas com títulos de igrejas e não é igreja. São seitas. São organizações religiosas somente. Mas igreja não. Então, este vídeo se dirige às igrejas sinceras. As igrejas sinceras evangélicas do Brasil. Aleluia. Deus é o controlador de todas as coisas. Porém, antes de nós entrarmos no assunto do nosso vídeo, quero avisar aos irmãos, aqueles ainda que não são sabedores, que eu estou doando um livro aos irmãos. Doando um livro digital pela internet. Se você desejar tê-lo no seu computador ou no seu celular, só é triscar no link que está abaixo da descrição deste vídeo. É um livro da minha própria autoria, é um livro muito profundo, escatológico. Eu descrevo ele desde a história, a perfeição de Lúcifer na eternidade e prossigo até a transformação do novo céu e da nova terra. Glória a Jesus. É um livro composto de 16 capítulos e 300 páginas. É doado, viu? É dado. Aleluia. O controle de Deus. Existe uma frase evangélica que muitos cristãos estão usando, e com especialidade quando se acham em dificuldades, pede oração aos irmãos e diz assim: irmão, ore, mas sabe, eu sei que Deus está no controle da coisa. Como que Deus, algumas vezes, deixou alguma coisa fora do seu controle? Deus nunca deixou nada fora do seu controle. A natureza criada por Deus vive debaixo do seu controle. O homem que sai do controle de Deus, mas a natureza criada por Deus, é governada por Ele, vive debaixo da seu mando, seu controle. Nada escapa, está fora do controle de Deus.
O Salmo 148, versículo 1 a 6, veja como é que diz. Salmo 148, 1 a 6. Veja que coisa importante. Eu vou ler o quinto e o sexto para ganhar tempo. Que louvem o nome do Senhor, pois mandou e logo foram criados, isto é, natureza, criação. Agora vem o sexto. E os confirmou para sempre, e lhes deu uma lei que não ultrapassarão. A natureza, tudo sob o controle de Deus. Deus criou uma lei natural, e debaixo dessa lei, a natureza anda, controlada por Deus. Nada fora do controle de Deus existe. Em Mateus 28, 18, Jesus diz: todo poder me foi dado, no céu e na terra. Essa palavra, todo poder me foi dado no céu e na terra, está mostrando o controle que Deus tem sobre toda a criação. Nada fora do controle. Aleluia. Nada. Apocalipse 6 e 10 diz assim: Apocalipse 6 e 10. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas? Deus é o dominador. Por que dominador? Porque tudo está sob o seu controle. Tudo está sob o seu controle. O que nós vamos ler, a leitura que para nós tomar por base, para a nossa mensagem, é 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 2, e versículo 1 e 2. Viu? É a leitura que vamos tomar por base para falarmos. Primeira carta aos Timóteo, capítulo 2, versículo 1 a 2. Ademoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade. Está vendo aí? Isso aqui é uma ordem de Deus para meu bem e para o teu bem, para o bem da nossa nação. Porque o tema de nossa mensagem é este: as orações das igrejas e a vitória do Brasil. Mas para que o Brasil alcance uma vitória, como nós aguardamos, melhor do que aqui estamos, temos que tomar esse caminho. As igrejas no Brasil têm que tomar esse caminho, o caminho da campanha de oração, exclusivamente pelo Brasil. Ou as igrejas tomam essa atitude, esse caminho, ou então prejuízo para a nação brasileira. Voltando a falar do controle que Deus tem sobre toda a sua criação. Veja lá. Os sinais dos tempos. Deus tem seu controle, ou seja, controla. Deus decretou, tem seus decretos. Os decretos de Deus são incondicionais e condicionais. Deus tem dois tipos de decretos. Repito, incondicionais e condicionais. Vamos ver alguns decretos incondicionais. Os sinais dos tempos, do fim. Mateus 24, 35. Depois Jesus falou uma série de sinais que iriam acontecer antes do arrebatamento da sua igreja. No versículo 35 do capítulo 24 de Mateus, ele disse: se possível, passa o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar.
querendo dizer, tudo com que eu falei que irão se cumprir antes de eu tirar minha igreja, irá se cumprir. Então são decretos incondicional. É um decreto incondicional. Não adianta você clamar, Senhor, não deixa que as pragas venham. A fome que está escrito em 24 São Mateus, não deixa que venha não. As guerras que você falou que hão de vir, antes do arrebatamento da igreja, não deixe não, não adianta não, porque ele não atende. São decretos incondicionais. Decretou incondicionalmente, então vem. Fora de condição. Aleluia. Temos que entender isso. Glória a Jesus. Em Marcos 16, Jesus disse. O 15 diz, ide para o evangelho a toda criatura. Ao 16, quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Decreto incondicional da condenação dos ímpios. A condenação dos ímpios é um decreto por Deus incondicional. Ele decretou que os ímpios serão lançados no inferno, serão mesmo. Oração nenhuma resolve. Mas, Senhor, muda o plano, não deixe que os ímpios sejam lançados no inferno, não adianta. Aqueles que não creu, livra, não deixe ir para o inferno, não. É decreto incondicional. Quem crê será salvo. E quem não crê será condenado. É decreto incondicional. Decreto incondicional. Não creu, morreu no pecado, vai para o inferno. Intercessão não adianta. Aleluia. A existência da Igreja de Cristo da Terra é um decreto incondicional. Mateus 16:18. Vamos lá ver com o verbo? Escuta para escutar. Como é que diz? Jesus falou, Mateus 16:18. Vejam, irmãos, escute bem. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O diabo lutou desde o início e os homens para anular a igreja. Nada. É um decreto incondicional. Ninguém para com a igreja. Ninguém detém a igreja. Graças a Deus. Decreto incondicional. A existência da Igreja de Cristo na Terra. Aleluia. Você está um cristão na terra, eu sou um cristão, decreto incondicional de Deus. Mas os inimigos vão tentar, e até hoje eles tentam anular e destruir a igreja. É inútil. É um decreto incondicional de Deus. Homem nenhum para com a igreja. Homem nenhum destrói a igreja. Eu vi nas redes sociais que a Câmara dos Deputados, os deputados do Brasil, os deputados estão tramando e querem fazer uma lei para anular, tirar muitos versículos da Bíblia, para as editoras que produzem as Bíblias, anular, tirar algumas palavras, aquelas palavras que eles não gostam, que bate, condena a vida errada deles. Eles estão lutando para decretar uma lei, fazer uma lei para isso. Tirar muitas palavras da Bíblia, nunca acontecerá. Deus não deixa. Ainda que isso aconteça, mas a igreja passa por cima. A igreja existe. A igreja não desaparece da terra, só quando for arrebatada para o céu. Que está acontecer a qualquer hora. Glória a Jesus. São decretos incondicionais. Aleluia. O arrebatamento da igreja de Cristo ao céu que está acontecendo a qualquer hora. Decreto incondicional. Ele decretou João 14, 1 a 3. João 14, 1 a 3.
Jesus diz: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: vou preparar o lugar, e voltarei e vos levarei para mim mesmo. Para onde eu estiver, estejais vós também. Decreto incondicional. Homem nenhum impede. Demônio nenhum impede. Nenhuma força satânica impede o arrebatamento da igreja. Decreto incondicional. E assim são muitos, centenas e muitos decretos. Eu estou apresentando esses pouquinhos porque o tempo nosso é pouco para falar, mas esse responde para os demais. Aleluia. Atos 1 e 11, os anjos disseram aos apóstolos, varões galileus: por que estão olhando para o céu? Esse Jesus que viste subir, do mesmo modo voltará. É decreto incondicional, irá se cumprir. Jesus vai voltar e a igreja sua será arrebatada para o céu. Glória a Jesus. Decreto incondicional. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3 a 18, aquele versículo, aquela passagem ali bem conhecida de toda a massa evangélica, que estamos vivendo nesse dia, aguardando esse cumprimento, que é o arrebatamento da igreja. Decreto incondicional, ninguém pede. Deus decretou, acontece. Está decretado e assinado. Glória a Jesus. Agora vamos para alguns decretos condicionais. Existem muitos decretos condicionais, mas o tempo não dá para a gente falar. Eu quero apresentar agora o objetivo do tema, da mensagem. O objetivo principal desse vídeo. Você vai ouvir agora. No decreto condicional. João 3,16. Veja como está. João 3,16, como é que diz? Aquele versículo bem conhecido da gente. Textuário da igreja. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Decreto condicional. Quando eu digo decreto condicional, não estou me referindo à igreja, referindo à pessoa em si, à vida pessoal. Salvação é pessoal, é individual. Decreto condicional. Quem crê e for batizado será salvo. Olhe, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então só quem terá vida eterna é aquele que crê em Jesus. Decreto condicional. A salvação é condicional, individualmente falando. Decreto condicional. Só vai ser arrebatado, só vai morar no céu quem crê em Jesus e obedecê-lo. Ao contrário, está perdido. É decreto condicional. Quer ir para o céu? Se você não for crente que está me ouvindo este vídeo, se você quiser ir para o céu, a condição é crer em Jesus. Salvação é um decreto condicional. Se você crer, vai para o céu. Não crendo, vai para o inferno. Decreto condicional. Glória a Jesus. Marcos 16, 15 a 16. Quem crê, ou seja, ide por todo mundo, prego o meu evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Então só quem será salvo é quem crê em Jesus e for batizado. É decreto condicional. O homem se submete a essa condição de Deus ou então está perdido. Ou eu ou você submetemos a essas condições de Deus ou estaremos perdidos. Ou o homem se sujeita a se submeter a essa condição de Deus, ou aceita essa condição, ao contrário, vai para o inferno. São decreto condicional. Quem crê e for batizado será salvo.
A salvação é uma condição, é condicional, decreto condicional. Aleluia. Agora vamos entrar no objetivo diretamente do nosso tema. As orações das igrejas e a vitória do Brasil. Vamos para a leitura que nós lemos, que tomamos por base. 1 Timóteo, primeira carta aos Timóteos, capítulo 2, versículo 1 e 2. Veja agora o assunto direto que eu quero apresentar a você. Se você for um patriota, se você for um crente patriota, se você for um pastor patriota que ama o Brasil e quer ver a felicidade do nosso Brasil, você vai aceitar essa mensagem. Você vai aceitá-la e vai compartilhar com muitos outros irmãos. Se você for brasileiro, for um patriota, na verdade, você aceitará ou irá aceitar ou aceita esta mensagem. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações. Deprecações. O que é deprecações? Súplicas. Implorar. Orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Pelos reis, que agora essa palavra reis pode ser substituída por presidente, governante das nações, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda a piedade e honestidade. Paulo falou para Timóteo que deveria ele ensinar a igreja que tomasse esse caminho de oração pela nação, orasse pela nação. A nação de Israel que estava sob o jugo dos romanos. Que é para Deus resolver e dar vitória, para ele viver sossegado, ter uma vida sossegadas. A igreja naquela época estava sendo perseguida grandemente, mas Paulo, homem de Deus, falou essas palavras ao pastor Timóteo para que ele ensinasse a igreja que entrasse no caminho da oração, para eles terem uma vida sossegada, tranquila, vida de paz. Aleluia. Então, diante deste texto sagrado tão sincero e positivo, eu pergunto a você, esqueça aquela história, aquela frase costumeira de muitos cristãos, como já falamos, que diz assim: Deus está no controle, Deus está sobre o controle. Nada, já falei, nada existe fora do controle de Deus. Até o inferno está debaixo do controle de Deus. Apocalipse, capítulo 1 e versículo 18. Vamos ler? Veja como é que está escrito. Apocalipse 1, 18. E o que vive, fui morto, mas eis que estou vivo, para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Domínio, controle. Até o inferno e a morte está debaixo do controle de Deus. Nada fora do controle de Deus existe. Então esqueça aquela história. Deus está no controle da nossa nação. Se Ele quiser que a nossa nação caia na mão dos inimigos, nosso Brasil cairá. Se Deus não quiser, não cairá. Esqueça isso. Isso é pensamento de crente preguiçoso, que não quer orar, não quer tirar período de oração pela nação brasileira, por nosso presidente e os demais governantes, para que a nossa nação não caia na mão dos inimigos,
estão tramando, tentando, forçando, muitos políticos indo à macumba, aos terreiros malignos, para tomar conta, se apossarem do domínio do Brasil. Mas Deus não vai deixar. Desde que a igreja ore, desde que eu e você entremos no caminho da oração, intercedendo a Deus pela nossa nação, que é o caminho da igreja. É o que menos as igrejas evangélicas do Brasil têm feito. Todas as igrejas fazem campanhas e mais campanhas de toda natureza, menos campanha pelo Brasil. Eu digo isso porque eu sou conhecedor. Eu estou com 70 anos de fé, 40 anos de pastorado. Eu nunca vi ministério nenhum no Brasil, nenhum ministério, fazer uma campanha exclusiva de oração pelo Brasil. Meses e meses de campanha de oração exclusiva pelo Brasil. Até hoje eu não vi. E agora chegou a necessidade. Agora apertou, viu? Para todos os lados. O ministério, a igreja no Brasil, estou falando com todas as igrejas, todos os ministérios evangélicos do Brasil. Não é só com um. Todos têm a obrigação de orar a Deus para Deus proteger o nosso país. Se não entrar no caminho da campanha de oração, o Brasil cairá na mão dos inimigos. Veja que a responsabilidade aqui é da igreja. Esse sossego que Paulo fala aqui pelo Espírito Santo, esse é o dever da igreja. Orar a Deus para que os brasileiros tenhamos sossego. É o dever da igreja. Não é o dever de Deus, não. Eu vou ler outra vez. Preste bem atenção o assunto do texto sagrado, para você entender. Ademoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações. Deprecações é suplicar, implorar. Orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, toda a raça humana. Agora veja o 2. Pelos reis e por todos os que estão em eminência. Essa eminência aqui é política. Pelos reis, presidente, nosso presidente Bolsonaro, que o inimigo está trabalhando fortemente para acabar com ele, atrapalhar em tudo. Mas a igreja orando, ele será vitorioso, juntamente com a nação brasileira. Para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade. Mas essa promessa aqui de sossego, tranquilidade para a nossa nação, depende da igreja. Não vai depender de Deus, não, esqueça isso. Deus está no controle, mas é o trabalhar de Deus. Nós temos a nossa parte a fazer. E a parte da igreja é entrar em campanha a Deus fortemente. Todos os cristãos do Brasil, todos, fortemente para Deus livrar a nossa nação da mão dos inimigos. Estão ferozes. Livrar a nossa nação da mão dos inimigos e livrar o nosso presidente da mão também dos inimigos. É a palavra de Deus que ensina, quem manda. Meu filho, nós temos que submeter-se aqui. Para o meu bem, para o nosso bem, temos que obedecer à Bíblia. Temos que obedecer a Deus. Se quisermos ter uma vida feliz na terra, até o arrebatamento da igreja, temos que andar de acordo com os ensinamentos da palavra do Senhor. Não é deixar tudo para Deus fazer, não. O que é para eu fazer, meu Deus não faz. Fica sem fazer. Eu terei meu grande prejuízo, mas Deus não faz. O que é para você fazer, quem faz é você. Se você deixar para Deus fazer aquilo que é para você fazer, não será feito.
Deus livrou Moisés e todos os hebreus da mão de Faraó, abrindo o mar vermelho para eles passarem. Aquela história toda bonita que nós conhecemos. Foi Deus que abriu. Mas para poder Deus abrir o mar vermelho, foi preciso Moisés, o responsável, tocar com o cajado nas águas. Fazia parte dele. Aleluia! Deus abriu o Jordão para os hebreus passarem, para atacar Jericó. O Jordão estava cheio. Mas para poder esse milagre aparecer, foi preciso os sacerdotes com a arca pisarem nas águas do Jordão. Isso é o que eu devo fazer, o que você deve fazer e que a igreja do Senhor no Brasil deve fazer para Deus proteger o Brasil. Não é deixar tudo para Deus fazer. Aleluia. Graças a Deus. A Bíblia é a luz que nos clareia o caminho para nós andar. Ela. Graças a Deus. E o tema de nossa mensagem: as orações das igrejas e a vitória do Brasil. Repito, quando eu digo das igrejas, estou me referindo a todos os ministérios evangélicos sinceros do Brasil. Que todos os ministérios evangélicos sinceros do Brasil precisam, têm essa obrigação, esse dever. Estão incluídos aqui, em 1 Timóteo 2, 1 a 2. Orar pelo Brasil para Deus dar vitória ao Brasil. E é agora. Deus disse em uma reunião, ou a igreja toma essa atitude agora, ou então estará perdida. Perdida que eu digo não é condenada. Perdida é perder a liberdade que ela tem aqui no Brasil. Deus está avisando. Além da palavra dele nos avisar, ele está avisando por meio de sonhos, visões, mensagens proféticas, verdadeiras. Deus é um pai amigo, quer ver a minha felicidade e a tua, meu irmão. Ele quer ver a nossa felicidade. Graças a Deus. Vou ler outra vez. Escute bem os dois versículos que nós tomamos por base para apresentar, dar essas palavras maravilhosas a você, para nós se preparar e orar por nosso Brasil, para Deus nos dar vitória. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade. Mas para essa promessa maravilhosa, esse sossego, essa tranquilidade, alcançar o nosso Brasil, as igrejas evangélicas precisam com toda a pressa, entrarem na campanha de oração. Campanha de oração exclusiva. Não é uma campanha mesclada. É uma campanha exclusiva pelo Brasil. Aleluia. Deus está avisando porque é um Pai misericordioso. Os inimigos estão ferozes. Ferozes.
Mas Deus está acima de tudo. É o dono da igreja, o dono do Brasil. Deus entregou esse Brasil na mão da igreja. E as igrejas do Senhor são responsáveis. As igrejas são responsáveis pela liberdade do Brasil. As igrejas evangélicas são responsáveis por nossa liberdade religiosa. Em nome de Jesus. Amém.